graça e a paz do Senhor, queridos irmãos. Privilégio poder, mais uma noite, comunicar a palavra do Senhor ao coração da amada igreja. Hoje, dia 24 de maio de 2026, que no nosso calendário litúrgico, como o pastor bem falou, é exatamente o dia de Pentecostes. E nós estivemos, nessas últimas semanas, desde a semana seguinte, a Semana Santa, ouvindo mensagens, expondo a pessoa e obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos concluir essa série de estudos, meditando no texto mais óbvio possível para se pregar no dia de Pentecostes. Quem sabe que texto é esse? Texto bíblico mais óbvio. Dou-lhe uma. Não, Atos 2, isso mesmo. Então, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. É o 5º livro do Novo Testamento, logo após os Evangelhos. À medida que você for encontrando, coloque-se de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Hoje eu vou ler até o versículo 13 e estarei lendo na Nova Versão Internacional. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 13. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, palavra de Deus que diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Senhor nosso Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra. Te suplicamos agora, Senhor Deus, a guia e iluminação do teu Espírito Santo, a fim de que a compreendamos e possamos, mediante essa compreensão e iluminação do teu Espírito, viver no centro da tua vontade. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta provocativa a vocês, que vocês vão responder para si mesmos, tá bom? A pergunta é a seguinte: qual é a maior evidência da presença, obra e atuação do Espírito Santo? Se eu tivesse que apontar aqui para um de vocês e um de vocês me responder exatamente agora, o que é que você diria? Qual é a maior evidência da presença, da obra e atuação do Espírito Santo? Bom, vai meditando aí nessa pergunta, responde para si mesmo, porque no final da mensagem nós vamos voltar a ela e procurar, respondê-la biblicamente, para ver se a resposta que você deu a essa pergunta é aquela que a palavra de Deus também dá a ela. Qual é a maior evidência da presença, obra e atuação do Espírito Santo? Mas vamos começar aqui, para entender o nosso texto, explicando o que é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma das 3 festas tradicionais dos judeus, juntamente com a Páscoa. Aí vinha o dia de Pentecostes e depois a festa dos tabernáculos, que acontecia cerca de 4 meses após o dia de Pentecostes. E em Pentecostes, em particular, era comemorado 2 coisas principais:
A primeira era comemorar a colheita dos grãos, particularmente do trigo, que acontecia exatamente na mesma época da festa de Pentecostes. Então, o povo agradecia a Deus pela bonança, pela provisão que ele havia trazido, a Israel, mediante aquela colheita do ano em questão. E também algumas tradições judaicas aproveitavam essa festa para comemorar a entrega da lei, das tábuas dos mandamentos, nas mãos de Moisés. Então, eram essas as duas principais comemorações de Pentecostes. A colheita dos grãos, que Deus havia abençoado, e, por outro lado, a lei do Antigo Testamento. E essa festa de Pentecostes, ela também podia ser chamada por outros nomes, como, por exemplo, festa da colheita, dia das primícias, ou ainda festa das semanas. Por que essa variedade de nomes, você me pergunta? Vamos lá entender cada um? Primeiro, por que a festa se chama Pentecostes? Pentecostes é uma palavrinha que vem do grego e que significa literalmente quinquagésimo. Mas por que quinquagésimo? Ora, porque era uma festa que acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa, Então, 50 dias após a Páscoa vinha Pentecostes. Penta, na ideia de 50, Quinquagésimo dia depois. Para ser mais específico, é o 50º dia depois do sábado de Aleluia. Alguém sabe qual é o sábado de Aleluia? É aquele sábado que antecede o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Então, 50 dias após o sábado de Aleluia, cai exatamente no dia de Pentecostes. Um outro nome possível, como eu falei, era a festa da colheita. Isso é meio que autoexplicativo, Como eu mencionei agora há pouco, é porque essa festa coincidia com o período em que havia a colheita dos grãos de trigo na Palestina antiga. Além disso, o outro nome era Dia das Primícias. E por que chamava assim? Porque por determinação da lei, também o povo deveria separar aquelas primícias dos grãos, ou seja, as primeiras levas, para oferecer ao Senhor em gratidão a Ele. Por isso que era dia das primícias. E como isso ensina, ao nosso coração nos dias de hoje, nós que vivemos numa época de correria, numa sociedade de mercado, onde a gente está sempre procurando o nosso próprio interesse, cada um atrás do seu próprio lucro, a palavra de Deus nos ensina que, na verdade, nós deveríamos ter como prioridade em nossas vidas não o nosso próprio interesse, mas sim o interesse do nosso Deus. De maneira que não deveríamos entregar ao Senhor apenas o que sobra, por exemplo, do nosso tempo, ou o que sobra da nossa dedicação, como o pastor falou aqui agora há pouco, dos nossos recursos. As sobras são para o Senhor? Não. Nós aprendemos com o dia das primícias que as primícias devem ser dadas a Ele, ou seja, Deus é a prioridade do nosso tempo, da nossa dedicação e dos nossos recursos. Mas um outro nome possível, também para a festa de Pentecostes, era a festa das semanas. Por que festa das semanas? Porque ela acontecia uma semana de semanas após a Páscoa. Como assim uma semana de semanas? Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Então, substitua cada dia por uma semana, dá quantas semanas? 7 semanas. E como cada semana tem 7 dias, 7 vezes 7 dá 49, ou seja, 49 dias depois do sábado de Aleluia, cai no 50º. Qual é o 50º? O dia de Pentecostes, por isso também festa das semanas, porque ela acontecia 7 semanas após a Páscoa. E nessa época, irmãos, dessa festa, era muito comum que muitos judeus fossem para Jerusalém para adorar a Deus no templo. Por quê? Porque a lei determinava aos judeus piedosos, aqueles que eram tementes ao Senhor, que eles fossem pelo menos uma vez ao ano até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Inclusive eu falei sobre isso hoje na EBD com as crianças, falando com eles sobre os salmos de romagem que o povo cantava em direção a Jerusalém, enquanto ia buscar adorar a Deus no templo. Pelo menos uma vez por ano o judeu tinha que fazer isso. E eles aproveitavam, uma das grandes festas do ano para fazê-lo. Ou faziam isso na Páscoa, ou faziam em Pentecostes, ou então na festa dos tabernáculos. E é por isso que nesse texto que nós lemos aqui, a cidade de Jerusalém estava repleta de judeus vindos de toda parte do mundo. Havia judeus que vinham de mais perto, como por exemplo da Judéia e da Palestina, que era onde ficava Jerusalém. Outros judeus vinham de mais longe, que eram os judeus da diáspora. Quem eram esses judeus da diáspora? Eram aqueles que, há muito tempo atrás, na época que Israel foi exilado em outras nações, Quando o rei Ciro autorizou os israelitas de voltarem para Israel, nem todos os judeus voltaram. Alguns escolheram ficar lá na terra estrangeira. Por quê? Porque já haviam estabelecido família, estabelecido terra, e escolhendo ficar lá, as suas gerações já foram criadas em um contexto pagão, em um contexto gentílico. Por isso que eles eram judeus da diáspora, porque embora judeus de sangue,
eles não eram mais moradores de Israel, eles moravam fora. Mas se eles eram piedosos e praticantes da religião judaica, o que eles faziam uma vez por ano? Eles vinham a Jerusalém para adorar a Deus no templo. E além desses judeus de mais longe, também haviam os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram aqueles que não eram judeus de nascimento, ou seja, eles não eram judeus por etnia, eles eram pagãos, eram pessoas gentias de fora de Israel, que já nasceram em outras religiões e outros povos, mas que em algum momento creram no Deus de Israel, abraçaram a religião judaica, e justamente por abraçarem-na, eles também vinham uma vez ao ano até Jerusalém para poder adorar a Deus no templo. E nessa festa de Pentecostes em particular, que nós vimos aqui, que era uma festa anual, essa daqui em particular, mal sabiam eles que seria marcada não pela colheita do trigo, não pela celebração da lei judaica, mas sim pelas primícias da Igreja de Cristo, que aqui seria formalmente estabelecida, pela colheita dos primeiros convertidos, porque quase 3.000 pessoas foram agregadas à igreja naquele dia após a pregação de Pedro, e também eles celebrariam não mais a antiga aliança, mas essa Pentecostes aqui seria lembrado pela celebração de uma nova e melhor aliança feita debaixo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes ainda de entrarmos nesse texto do capítulo 2, eu queria comentar com vocês o contexto do capítulo anterior, o que é que vinha acontecendo, para a gente compreender, não é, esse primeiro versículo que nós lemos aqui, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos quem? Reunidos num só lugar. Que lugar? Né? Para a gente entender isso, nós precisamos voltar para o capítulo 1. No capítulo 1, nós vemos nos primeiros versículos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que foi a ascensão? Foi quando o Senhor Jesus, já ressurreto, tá, em corpo glorificado, em corpo ressurreto, ele volta ao Pai e é recebido nos céus pelos anjos. Só que Jesus, ele ressuscitou cerca de 50 dias antes de Pentecostes, mas ele voltou ao céu 40 dias depois, não é? Ou seja, no dia que ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda andando com seus discípulos. E se ele ascendeu no 40º dia, então quanto tempo levou entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes? Faz as contas. Quantos? 10 dias, né? Porque Jesus ressuscitou, passou 40 dias, ele ascende ao céu, mais 10 dias ele manda o Espírito Santo. Foram 10 dias de espera. Só que antes de subir ao céu, o que é que Jesus falou para os discípulos? Ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, porque do céu o Pai há de enviar a promessa do Espírito Santo, a fim de capacitá-los com poder para cumprir a obra da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse era o contexto. Os discípulos estavam em Jerusalém por quê? Porque o Senhor Jesus os orientou a não se ausentarem até que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida deles. Mas quantos eram os discípulos? Será que eram apenas os 12 apóstolos? Sim, porque já eram 12, tá? Também no capítulo 1, mostra qual foi a substituição que foi feita, né, de Judas Iscariotes. Quem foi que entrou no lugar de Judas Iscariotes? Matias, está aí nos versículos finais do capítulo anterior. Então eram 12 apóstolos em correspondência aos 12 patriarcas de Israel. Porque assim como Israel, que era o Israel nacional, foi fundada sobre 12 patriarcas, o Israel espiritual de Deus, que é a igreja, foi fundamentada sobre a doutrina de 12 apóstolos. Então existia esse paralelo. Mas eram somente os 12 apóstolos que estavam aguardando lá em Jerusalém? Não. Era a primeira congregação que existia na cidade de Jerusalém, formada por cerca de 120 pessoas. Como é que nós sabemos esse número? Através do versículo 15 do capítulo 1. Leia aí comigo, que diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, provavelmente, essas 120 pessoas eram aquelas que aparecem aqui no versículo 1, esperando, reunidas até que o Espírito Santo fosse enviado. E onde é que eles estavam esperando? Versículo 13 diz, eles estavam esperando no cenáculo. Era uma casa que provavelmente ficava perto do templo. Como é que a gente sabe que essa casa ficava perto do templo? Porque quando o Espírito Santo é derramado, e acontece todo aquele movimento, né, aquele som, o barulho que se ouviu, quem estava do lado de fora, os judeus, a multidão de judeus de fora, conseguiram ouvir o barulho. E como o epicentro dessa reunião dos judeus que vinham de fora, os judeus estrangeiros, era no templo, então provavelmente o cenáculo ficava perto do templo. Então esses discípulos, 12 apóstolos, 120 discípulos, estavam no cenáculo, no dia de Pentecostes, aguardando, né, o derramamento do Espírito Santo, que eles não sabiam quando aconteceria, tá? Aconteceu 10 dias depois, né, de Jesus ascender ao céu, mas poderia acontecer um mês depois, 6 meses, um ano. O negócio deles era
esperar, porque eles estavam, de fato, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Mas vamos finalmente entrar aqui neste capítulo que lemos. O que foi que aconteceu quando finalmente o Espírito Santo foi derramado? O texto bíblico diz que aconteceram 3 sinais. Um sinal audível, um sinal visível e, por fim, um sinal verbal. Dos versículos 2 a 4, nós vamos ver, verso a verso, cada um desses sinais, tá bom? Vamos começar pelo versículo 2, e foi o sinal audível que aconteceu no dia de Pentecostes. Diz assim, versículo 2: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pergunta para os irmãos: o texto está dizendo que lá no cenáculo onde os discípulos estavam, entrou um vento muito forte lá, e começou a bagunçar as coisas? Talvez eles tiveram que segurar a cortina, as irmãs tiveram que segurar o vestido para não levantar? É isso que o texto está dizendo? Que entrou um vento muito forte lá? Não. Tem muitas encenações, tanto em filme quanto em série, né, dessa cena de Pentecostes, que geralmente encenam dessa maneira, com um vento entrando no lugar, né, agitando as coisas. Só que o texto não está dizendo que entrou um vento literal. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo que houve um som cujo aspecto, a semelhança desse som, era como o de um vento forte, violento e impetuoso. Não é que entrou um vento literal, mas o som que eles ouviram era como se fosse o de um vento bem forte, um vento bem violento naquele lugar. Porém, irmãos, embora não seja um vento literal, essa comparação é muito pertinente, sabe? Ela não é à toa, ela tem profundo significado. Por quê? Porque no original em grego, a palavrinha que compõe a palavrinha vento, né, que é o radical grego para a palavra vento, é exatamente a mesma que é utilizada para a palavra espírito, que é a palavrinha pneuma. Pneuma pode ser traduzido para o português tanto como vento, como também como espírito. E não é à toa essa comparação, por quê? Porque em outros textos das Escrituras Sagradas, nós vemos, né, essa comparação da atuação do Espírito Santo com a atuação de um vento. É que eu cite só um exemplo? Para pensar naquela cena em que Nicodemos, aquele fariseu, né, que estava interessado em ouvir o Senhor Jesus, vai visitar o Senhor escondido, na calada da noite. Isso está lá em João capítulo 3, né? Aí vai escondidinho o Nicodemos visitar o Senhor. E ali durante a conversa com o Senhor Jesus, Jesus fala algo que para Nicodemos parece muito estranho. Ele pergunta assim para Nicodemos: olha, você já nasceu de novo? É necessário que você nasça de novo. E aí o que é que Nicodemos diz? Mas como é que pode ser isso? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez para poder nascer de novo? Isso é impossível. Então Jesus responde para ele, versos 7 e 8 de João capítulo 3, dizendo assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário nascer de novo, pois o vento, olha só, sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, o próprio Senhor Jesus comparou a ação do Espírito Santo à ação do vento, que é uma ação imprevisível. O Espírito Santo, assim como o vento, a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas quando ele opera, sem pedir autorização a ninguém, ele faz aquilo que lhe aprouver fazer, porque querendo Deus operar, quem impedirá, não é verdade? É por isso que eu olho, irmãos, com muita desconfiança, certos movimentos modernos que prometem avivamento às pessoas, sabe? Como se a igreja pudesse gerar o avivamento por conta própria. Movimentos como, por exemplo, Descende ou Dunamis, não sei se vocês já ouviram falar desses movimentos. Eles prometem, né, que vão trazer um avivamento ao povo, vão trazer um avivamento ao mundo. Mas por que isso não é compatível com o ensino bíblico? Que a igreja gere ou possa decretar ou declarar que um avivamento aconteça. Ora, porque um avivamento só acontece, meus irmãos, sob a soberania do Espírito Santo de Deus. É quando Ele quer operar. É claro que compete à igreja buscar, é claro que compete à igreja clamar, é claro que compete à igreja pedir para que sejamos cheios do Espírito Santo, mas em última instância, somos nós que definimos quando Deus vai operar? Não, é o próprio Deus que determina tanto o tempo quanto o lugar. Tanto é verdade que aqui no versículo 2 de Atos, veja, o que é que diz a respeito da chegada do Espírito Santo? Diz que de repente veio do céu um som muito forte. De repente significa o quê? Que embora eles estivessem esperando, eles não sabiam que seria exatamente naquele momento.
Eles estavam reunidos como igreja, mas poderia, como falei, ser dali a muito tempo depois. Poderia ter sido antes. Mas o momento em que o Espírito Santo quis descer e operar foi esse, porque ele é soberano e é ele quem determina o momento que vai operar. Não somos nós, é ele quem decide. Nós podemos clamar, mas não podemos forçar a ação de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, na conversão. Já parou para reparar que, embora algumas pessoas conseguem dizer o exato momento em que foram convertidas, aquele momento que virou a chave, para a maioria de nós não sabemos dizer exatamente qual foi o momento da conversão. Porque para a maioria de nós ele é um processo, né? A gente vai ali sendo expondo a palavra, sendo exposto ao evangelho, e quando pensa que não, o Espírito Santo passa como um vento, regenera teu coração e você se surpreende crendo no Senhor. Para a maioria de nós, não tem aquele momento chave de virada necessariamente. É só um processo que simplesmente acontece. A gente se surpreende crendo no Senhor. Sabe quem crê dessa maneira, geralmente? São as crianças, né? Que são criadas no temor do Senhor, criadas na igreja, criadas no Evangelho. Se você pergunta para a maioria delas, elas não conseguem dizer exatamente quando vieram a crer. Na cabecinha delas, como foram criadas na igreja, elas simplesmente, rapaz, eu criei, entendeu? Eu sempre me vi como um crente. Ela não lembra qual foi o momento exato que houve a conversão. Por quê? Porque o vento soprou, o Espírito operou e, sem perceber, de repente, a pessoa já estava convertida ao Senhor Jesus. De igual maneira, irmãos, o Senhor pergunta a cada um de nós aqui: será que Ele já soprou no seu coração? Você já provou do vento do Espírito? Ele já regenerou a tua vida? Você já nasceu de novo? Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo, porque esse nascimento ele não é físico, é um nascimento espiritual. É quando o Senhor sopra o fôlego da vida, Ele dá vida nova no Senhor. Você que antes era morto em suas ofensas e transgressões, a partir do momento em que crê na obra redentora de Jesus Cristo, Ele te dá vida e vida com abundância. Um outro paralelo está lá no Antigo Testamento, quando na formação do homem, Deus sopra o quê? Nas suas narinas, naquele vaso de barro, o fôlego da vida. Olha só, o vento do Espírito que traz vida e vida espiritual àquele vaso de barro. Ou seja, é impossível, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre um coração de pedra, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre esse vale de ossos secos que é o nosso coração. É impossível que Ele sopre sobre esse vaso de barro e não traga vida nova para você. Se você nasceu de novo, necessariamente você vai revelar isso em uma vida espiritual vigorosa. Porque não tem como você ser templo e morada do Espírito Santo, ter sido soprado pelo Senhor e não demonstrar isso em uma vida piedosa e transformada. Por isso o Senhor te pergunta nessa noite para essa palavra: você já passou por essa transformação? Você já nasceu de novo? O Espírito já soprou sobre a tua vida? Vejamos agora, meus irmãos, o segundo sinal de quando o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes. A gente viu o sinal audível, né? Era um som como de um vento muito forte e impetuoso. Mas o segundo sinal foi um sinal visível, que está aí no versículo 3. Leia comigo. Diz assim, versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Mais uma vez, desceu língua de fogo literal sobre os discípulos? Será que algum ficou com a queimadura de 2º ou 3º grau no couro cabeludo? Será que alguma das irmãs se preocuparam com a chapinha que tinham feito no dia anterior? Não, não é? Porque da mesma forma que não foi um vento literal, no versículo 2, mas um som como de um vento forte e impetuoso, aqui também eles viram um fenômeno sobrenatural, que a maneira como eles encontraram de tentar descrever aquele fenômeno foi dizendo: olha, era como que uma labareda de fogo que se separou em pequenas línguas e pousou sobre a cabeça de cada um de nós. E o seu aspecto era como de fogo. É isso que o texto está dizendo. É como se alguém perguntasse assim para os presentes naquele momento, ou para Lucas, né, que é o autor inspirado de escrever isso aqui: rapaz, como é que foi o Pentecostes? Meu irmão, a gente ouviu um som que era como de um vento. Sabe uma tempestade de vento do deserto? Pronto, foi esse som que a gente ouviu. E a gente viu como que luzes pousando sobre a nossa cabeça. E como é que eram as luzes? Essas luzes eram como que línguas de fogo na nossa cabeça. Não eram línguas literais, né, de fogo, mas era como se fosse de fogo pousando sobre a cabeça deles. Mas assim como o vento não foi uma comparação à toa, o fogo aqui também não foi uma comparação à toa.
ela tinha profundo significado. Por quê? Porque em outras passagens das Escrituras, nós vemos o poder de Deus, a ação de Deus sendo comparada à do fogo. Ora como juízo, mas em outras horas como purificação. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 3, o profeta Malaquias compara a ação do Senhor com a do fogo do ourives. E o que é que faz o fogo do ourives? Purifica a prata e o ouro. Assim também, de igual maneira, o Espírito Santo, quando pousa sobre as nossas vidas com esse fogo metafórico, por assim dizer, é impossível que ele não nos purifique de nossos pecados, é impossível que ele não santifique a nossa vida e a transforme por completo. É por isso que eu acho muito estranho, meus irmãos, quando eu me deparo com algum crente que diz assim, né, um crente antigo de caminho: rapaz, quando eu era novo de crente, eu era muito mais vigoroso espiritualmente do que sou hoje em dia. Você já viu crente dizendo isso? Hoje em dia, olha, no começo eu era bem crente, né? Mas hoje em dia eu estou só o pó da rabiola. É meio esquisito, não é? Quando um crente diz isso, um crente com algum tempo de caminho. Por quê? Porque não é essa a curva normal de desenvolvimento na vida cristã. O esperado é que quanto mais o tempo passe, mais o fogo do Espírito te santifique e te torne cada vez mais parecido com Cristo, que hoje você seja muito mais crente do que já foi no outro dia. É claro, eu sei que na vida cristã, muitas vezes, nós temos altos e baixos, não é verdade? Altos e baixos é normal, passa na vida de todo mundo, e todo crente é assim. Entretanto, no início da vida cristã, esses altos e baixos, eles são mais acentuados. Quando é baixo, é um vale mesmo. E quando é alto, a gente sobe grandes montanhas de êxtase espiritual, né? Mas com o passar do tempo, a tendência é que esses altos e baixos vão se suavizando, vão se tornando essas curvas, digamos assim, mais suaves, só na vibe, né? Boa. Por quê? Porque quando passa o tempo, queridos, você vai amadurecendo na fé cristã. Você vai se amadurecendo ao ponto que nem passa por vales tão profundos, né? Porque você aprende a manter o seu vigor espiritual, mesmo passando pelos dias difíceis. Por outro lado, você não sobe montanhas tão elevadas, você fica mais estável. Essa é a experiência normal na vida cristã. Por isso que eu acho tão estranho quando algum cristão, mesmo depois de muito tempo de caminho, fala que hoje tem um vigor espiritual muito inferior ao que tinha no começo. No lugar disso, a nossa experiência deveria ser como a de Caleb. Não o nosso diácono, né? Mas espero que essa seja a experiência dele também. Mas o Caleb que eu falo aqui é o companheiro de Josué. Caleb, quando estava com 85 anos, se apresentou a Josué e disse o que para ele? Disse assim: Josué, fui jovem, agora sou velho, mas tal era a minha força antes, assim é a minha força agora. É claro que ele não estava falando meramente de força física, porque um senhor de 85 anos não vai ter o mesmo vigor físico de quando tinha 45, né? 40 anos antes ele possuía 45. Então, fisicamente, a tendência realmente é declinar. Mas espiritualmente, quanto mais você anda com o Senhor, mais vigoroso espiritualmente você fica. A tendência é que você melhore, igual o vinho. Falando hoje, antes do culto com o Binho, né? Falei isso com ele: rapaz, a gente tem que ser igual o vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. O apóstolo Paulo mesmo dizia, né, lá para os Coríntios: olha, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque essa é a experiência esperada daquele que experimenta do fogo do Espírito, que fique cada dia mais crente do que jamais foi. Até mesmo passando pela luta, até mesmo passando pela aprovação, ela só sobrevém na tua vida para te aperfeiçoar como o fogo da prova, purificando a prata e o ouro. Assim é também como o Espírito Santo age na tua vida para te fazer cada vez mais parecido com Cristo. Então, se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez fragilizado na tua fé, sentindo as tuas forças indo embora, a minha expectativa é que por essa palavra, o vento do Espírito e o fogo da sua presença tome o teu coração, reacenda a fé no Senhor, a fim de que você possa dizer, como Caleb falou: tal era a minha força antes, ainda maior é a minha força agora, Senhor. Ainda maior é a minha força agora. Vejamos agora, irmãos, o terceiro e último sinal que foi derramado no dia de Pentecostes. O primeiro sinal foi o quê? Um sinal audível. O segundo sinal foi um sinal visível. E o terceiro, um sinal verbal. Leia comigo, por favor, o versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os
capacitava. Então, esses discípulos que estavam aqui reunidos, eles não haviam estudado outros idiomas, intelectualmente falando, eles não conheciam as línguas que eles passaram a falar, mas sobrenaturalmente, como um milagre mesmo, o Espírito os deu de falar novas línguas naquele momento. Esse foi o sinal verbal que acompanhou o sinal audível e o sinal visível. E esse texto, meus irmãos, ele até pouco tempo atrás, menos de 100 anos, né? Isso é pouco tempo, tá? Na história do cristianismo, afinal de contas, nós temos uma religião milenar, né? 2000 anos de cristianismo. Até pouco tempo atrás, pouco mais de 100 anos, não era um texto lá muito polêmico. Era relativamente simples você compreender a natureza do dom de línguas mencionado aqui no versículo 4. Porém, com o advento do movimento pentecostal, ficou difícil para qualquer pregador que não compartilhe da mesma leitura do movimento pentecostal sobre a natureza do dom de línguas, lidar com esse texto sem fazer as devidas ressalvas ou os devidos comentários, né, críticos à leitura do movimento pentecostal sobre qual é a natureza do dom de línguas. Por isso, a partir de agora, eu vou comentar sobre a natureza do dom de línguas e farei alguns comentários críticos, tá bem? A percepção pentecostal acerca do que é o dom de línguas. Mas eu quero fazer a seguinte ressalva. Não é porque eu farei algumas observações críticas ao pentecostalismo que, com isso, eu estou desqualificando a teologia pentecostal como um todo. De modo nenhum. Pelo contrário, nós aprendemos, temos muito a aprender com nossos irmãos pentecostais. Eu sou muito influenciado por mestres pentecostais, tá bem? Porém, não é porque a gente é influenciado em alguns aspectos, quer dizer que toda a teologia pentecostal é perfeita, até porque não existe nenhuma escola teológica que é perfeita em todos os seus aspectos. Daí a gente precisar fazer essas distinções. A minha ideia é seguir basicamente o espírito do nosso bispo primaz, né? O bispo Walter McAllister. Ele que veio do movimento pentecostal, uma família com história no movimento pentecostal, porém, em dado momento, ele fez uma revisão, não é, do pentecostalismo. Por isso que a nossa igreja se denomina pentecostal reformado, ou seja, ele pega aquilo de melhor que tem no pentecostalismo, mas aqueles pontos necessários de se revisar, assim ele o fez. É o que eu farei hoje aqui, comentando sobre o dom de línguas com vocês, tá bom? Vamos lá. Até os primeiros anos do movimento pentecostal, não era lá nenhum problema perceber que a natureza do dom de línguas se tratava de línguas humanas, ok? Até os primeiros teólogos pentecostais compreendiam dessa maneira. Eles entendiam que o dom de línguas, quando manifestado, são línguas humanas. Porém, com o louvável ímpeto missionário do movimento pentecostal, a partir lá da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que foi o epicentro do movimento pentecostal no início do século XX, alguns missionários pentecostais acreditaram que poderiam ir para outras nações que falavam outros idiomas, sem ter estudado os idiomas deles, e chegando lá, soberanamente o Espírito Santo os faria falar na língua dos nativos. E assim eles fizeram. Foram eles, pegaram viagem para nações que falam outras línguas que eles não conheciam, e quando chegaram lá, deu certo a ideia? Eles chegaram lá e o Espírito Santo deu a eles de falar as línguas dos nativos? Não. Eles passaram a vergonha de ter que voltar para os Estados Unidos sem ter experimentado o dom de línguas, né, nessas nações em que eles foram. Só que para justificar esse vexame, os teólogos pentecostais passaram a dizer o seguinte: não, veja bem, eles não conseguiram falar na língua desses povos em outras nações, porque, na verdade, as línguas que eles falam não são línguas humanas, são línguas de anjos. Ah, vá. Muito conveniente, não é? Essa explicação. Quer dizer que eles não conseguiram falar a língua dos nativos, porque a língua que eles falam é língua de anjo. Muito bom, entendi. E qual foi a base que eles deram para isso? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, aquele famoso texto que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retina. Eles olharam para esse versículo e disseram: está vendo aqui? Essa é a língua que a gente fala. A língua dos anjos. O termo técnico para isso é glossolalia. Vocês já ouviram falar essa expressão? Glossolalia? O que é a glossolalia? A glossolalia são essas elocuções fonéticas com sílabas aleatórias, que não têm uma sintaxe clara e que não têm sentido em idioma nenhum da face da terra. E aí por isso que popularmente se fala que é língua de anjo, porque é uma língua espiritual, uma língua celestial, que não tem paralelo na face da terra, né?
Isso é a glossolalia. E eles passaram a dizer, então, com base nesse versículo, que a glossolalia, a língua de anjos, eram as línguas que eles falavam e por isso não conseguiram se comunicar lá em outras nações, quando acharam que o Espírito Santo ia lhes dar de falar na língua dos povos que eles foram visitar, não é? Foram tentar evangelizar. E aí eu digo assim para os irmãos, eu tenho dificuldade com relação a acreditar na existência de língua de anjos? Nenhuma. Tenho nenhuma dificuldade em acreditar que existem línguas angélicas. Por que eu não tenho dificuldade? Bom, em primeiro lugar, porque, de fato, o apóstolo Paulo menciona, né, língua de anjos, então é intuitivo você acreditar que se ele menciona a língua de anjos é porque provavelmente elas, de fato, existem. Então, não tenho dificuldade alguma em acreditar que essas línguas existem. E eu diria mais, eu vou até ser mais ousado aqui. Eu não dependeria de que existisse qualquer texto na Escritura Sagrada mencionando língua de anjos para acreditar que elas existem. Por que eu não dependeria disso? Bom, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, que é um Deus criador muito criativo e diverso. Eu olho para a sua criação e vejo a diversidade de coisas que ele fez. Como, por exemplo, a diversidade de animais, a diversidade de plantas, de estrelas, são trilhões de galáxias. A diversidade de seres humanos, né? Atualmente tem mais de 7 bilhões no mundo e cada um com um código genético único. E a diversidade de línguas dos homens, né? São mais de milhares que já falamos, algumas já morreram, mas outras continuam e ainda assim são milhares de línguas de homens. Então não tenho dificuldade, mesmo que não houvesse texto bíblico, de acreditar que Deus também provavelmente deu línguas para os anjos, idiomas para eles falarem. Problema nenhum com acreditar na existência de língua de anjos. Agora, uma coisa é acreditar que existe língua de anjo. Outra bem diferente é acreditar que o dom de línguas que o Espírito Santo concede seja o de falar língua de anjos. Aí aqui eu já tenho uma certa dificuldade. Por que eu tenho essa dificuldade? De acreditar que o dom de línguas é falar língua de anjo. Em primeiro lugar, pelo cenário histórico que eu acabei de explicar para vocês, não é? Foi muito conveniente a explicação. Quer dizer o quê? Que os missionários pentecostais, achando que iam falar línguas humanas, chegaram lá para evangelizar em outras nações, não falaram, aí na volta disseram o quê? É porque a gente fala a língua de anjo. No mínimo, isso deveria levantar um sinal amarelo, concorda? Rapaz, muito conveniente essa explicação. Uma pulga atrás da orelha fica. Mas a razão principal pela qual não acredito que o dom de línguas seja falar a língua de anjo é justamente o texto de Atos, capítulo 2. Por que que esse texto me convence de que o dom de línguas dado aos homens é necessariamente línguas humanas, que eles não estudaram, que eles não conheciam e por isso o Espírito Santo os concede falar? Porque parece-me claro, nítido nesse texto, tão claro quanto o sol de meio-dia, em um dia sem nuvens, em um dia ensolarado, tão claro quanto, sei lá, a água numa nascente límpida, limpa, sabe? Transparente. É nítido nesse capítulo que o dom de línguas aqui manifestado foram línguas humanas e não línguas de anjos. Aí alguns pentecostais vão dizer, não, mas veja bem, Atos dos Apóstolos é uma coisa, 1 aos Coríntios é outra. Aqui em Atos, beleza, eram línguas humanas, mas lá em Coríntios, não, ali eram línguas de anjos. Bom, vamos dar uma colher de chá aqui para eles, tá? Vamos supor o seguinte, vamos admitir o seguinte, que se fosse somente o texto lá de Corinto, se houvesse aquele texto sobre língua dom de línguas, eu poderia até admitir, embora eu não esteja convencido disso, tá? Eu creio que também lá em Corinto são línguas humanas, mas eu poderia admitir que lá em Corinto é até dúbio a interpretação, permite as duas interpretações, pode ser tanto língua de homens como língua de anjos. Eu poderia admitir que lá em Corinto é um texto nublado, é um texto um tanto quanto obscuro, tá? Mas o que é que a gente aprende na hermenêutica bíblica, especialmente a hermenêutica bíblica protestante, quando a gente se depara com um texto que é obscuro no seu sentido? A hermenêutica bíblica nos diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, você vai para outro texto que é mais claro no seu sentido, que é mais claro na sua interpretação e lança a luz daquele texto mais claro sobre o texto obscuro, a fim de que aquele texto obscuro se torne assim mais claro. E qual é o outro texto, além de Corinto, que nós podemos recorrer para entender melhor o dom de línguas? Qual é o texto clássico que fala sobre o dom de línguas? Atos, capítulo 2. E aí vem a pergunta, aqui em Atos, capítulo 2, as línguas eram de anjos? Não, eram línguas humanas. Portanto, nós lançamos a luz de Atos 2 lá em Corinto, e qual é a conclusão que eu chego? Que era um fenômeno diferente desse? Era um dom diferente do que manifestado aqui em Pentecostes?
Não, era o exato mesmo dom, apenas manifestado em outro lugar. Portanto, da mesma forma que aqui em Atos dos Apóstolos, o dom de língua se manifestou em línguas humanas, então lá em Corinto, o mesmo fenômeno acontecendo, eram com línguas humanas também. Essa é a maneira como eu tenho lido o texto. Porém, alguns, não muitos, tá? Mas alguns teólogos pentecostais, eles foram até ousados em dizer que em Pentecostes não foi língua de homens que eles falaram, mas sim glossolalia, que os discípulos estavam falando línguas de anjos. E qual é o argumento deles para isso? Eles disseram, veja bem, é que na verdade o dom de línguas não é tanto um dom na língua, mas sim no ouvido de quem ouve. Ou seja, os discípulos pregaram e os estrangeiros é que ouviram no idioma deles. Qual a base bíblica que eles deram para isso? Versículo 6 de Atos 2. A mídia coloca aqui na tela, por favor. Versículo 6, a parte B do versículo, que diz assim: pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles dizem, está vendo aqui? Ó, eles ouviam na sua própria língua, porque o dom, na verdade, foi no ouvido, não foi na língua. Mas, irmãos, vamos lá. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso de você pregar para alguém no seu idioma, né, alguém que é estrangeiro, e fazer a pessoa entender no idioma dele? Pode. Mas eu creio de alma que Deus pode fazer isso se Ele quiser. Deus quiser me mandar pregar o evangelho, por exemplo, para um chinês, e o chinês, né, eu falando em português, entender em mandarim, que é a língua deles, eu creio que Deus pode fazer isso, sem sombra de dúvidas. Mas a pergunta que fica é, foi isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 2? O milagre foi no ouvido? Não, não é a leitura natural do texto. Por que não? 3 razões. A primeira, versos 2 a 4. Sobre quem foi que o Espírito Santo foi derramado? Sobre os discípulos no cenáculo ou sobre os estrangeiros fora do cenáculo? Sobre os discípulos no cenáculo. Logo, o dom foi dado a quem? A quem estava falando ou a quem estava ouvindo? A quem estava falando, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no cenáculo. Segundo ponto, Lucas gasta 3 versículos mencionando as regiões que essas pessoas eram. Está aí, ó, dos versos 9 a 11. Ele vai mencionando região por região que compreendia praticamente todo o Império Romano da época. E qual é a ideia de Lucas aqui, ao mencionar região por região? Mostrar a variedade de línguas e dialetos que os discípulos estavam falando. O dom era na língua, não no ouvido. E por último, versículo 13. Aqueles judeus que eram residentes, né, lá de Jerusalém, que não eram estrangeiros, ao ouvirem os discípulos falando em outras línguas, o que é que eles disseram? Estão bêbados. Deve ter tomado muito vinho, né? Ou seja, se o dom era no ouvido, por que que esses outros judeus também não receberam o dom no ouvido? É porque o dom não era o de tradução simultânea no ouvido, mas sim o dom de falar novas línguas, as quais esses discípulos não haviam estudado. E é por isso que eu estou convencido que nesse sinal verbal, no dom de línguas, de fato, eram línguas humanas e não línguas de anjos. Eu teria muito mais a falar sobre o dom de línguas, especialmente o seu uso no ambiente de igreja, mas para isso eu teria que expor lá em 1 Coríntios capítulo 14, seria uma mensagem à parte, nós não temos esse tempo aqui. Eu só queria agora responder uma outra pergunta sobre o dom de línguas em Pentecostes a vocês, que é essa: qual o propósito? Qual foi o propósito do Espírito Santo em se manifestar aqui em Pentecostes através do dom de línguas? Não só em Pentecostes, mas no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Por que que esse dom, o dom de línguas, era o que mais aparecia nesse contexto de expansão do cristianismo? Ora, porque através do dom de línguas, o Senhor demonstraria a universalidade do Evangelho. Como assim a universalidade do Evangelho? Bom, é que até esse momento, meus irmãos, na história da redenção, o plano da redenção estava acontecendo onde? Em Israel, com pouquíssimas exceções de alguns gentios que foram atraídos ao Deus de Israel. Via de regra, até esse momento, todo o plano da redenção ia acontecendo com a nação israelita. Mas a partir de Pentecostes, com o dom de línguas, né, falando a língua dos gentios, o Senhor dava o sinal de que a mensagem do reino, que a mensagem do evangelho não seria restrita aos israelitas, não seria restrita aos judeus, mas na verdade alcançaria todos os povos. Ou seja, a partir de Pentecostes, através do dom de línguas, o Senhor mostrou que a nova aliança tinha um propósito mundial, diferente da antiga, que tinha um propósito nacional. A antiga aliança só para Israel, mas a nova aliança de Israel para todo mundo. Afinal de contas, não foi essa a promessa que Deus fez a Abraão? Que em ti seriam benditas todas as famílias
da terra. Então, o dom de línguas teve o propósito de sinalizar, olha, essa mensagem que vocês pregam não vai ser somente aqui para Israel, ela vai se espalhar por todo o mundo. E, de fato, essa mensagem se espalhou exatamente a partir daqui, de Pentecostes, porque esses estrangeiros que ouviram a pregação do Evangelho, ouviram a grandeza de Deus na sua própria língua materna, o que é que eles fizeram quando voltaram para suas terras? Eles levaram a mensagem consigo, chamando todos os homens, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, a se arrependerem dos seus pecados e a crerem na obra redentora de Cristo Jesus. Mas um segundo motivo pelo qual Deus se manifestou em Pentecostes através do dom de línguas foi inverter o que aconteceu lá em Babel. Você se lembra o que aconteceu lá em Babel? E os homens, até então falavam uma única língua, era uma língua mundial para todos, mas então na sua vaidade eles decidiram construir uma torre que iria até os céus, alcançar a Deus, E aí Deus interviu e fez o quê? Confundiu a língua dos homens para que eles, por não conseguirem se comunicar, embargassem aquele projeto de fazer o próprio nome deles grande. Mas aqui em Pentecostes, Deus inverte o que ele fez lá em Babel. Porque enquanto em Babel, Deus deu variedade de línguas, ele confundiu a língua dos homens para impedir a comunicação entre eles, aqui em Pentecostes, Deus deu variedade de línguas para garantir que as grandezas de Deus fossem comunicadas a todos os povos. Você percebe que foi uma inversão de Babel? Mas não apenas nisso, houve uma outra inversão. É que enquanto lá em Babel os homens construíram a torre para alcançar a Deus, aqui em Pentecostes, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, é que veio ao encontro dos homens. Então em Babel era de baixo para cima, mas em Pentecostes, Deus de cima veio abaixo com o Espírito Santo para garantir que a mensagem do reino, que a mensagem do Evangelho alcançasse homens, mesmo uma raça tão caída e pecadora como nós, não merecedora de tão grande salvação, mas ainda assim esse Deus maravilhosamente, com sua misericórdia, olhou para nós do alto e decidiu nos amar, apesar de não merecermos o seu amor. Nós só o amamos, diz a Escritura, não é? Porque Ele nos amou primeiro. Você responde ao Senhor nessa noite com seu amor? Você responde à iniciativa dEle respondendo positivamente e dizendo, Senhor, eu creio, graças te dou, porque eu não mereço, mas o teu filho morreu no meu lugar, e tu enviaste o teu Espírito a fim de que meu coração fosse regenerado, meu coração recebesse do vento, do sopro da tua boca, do fogo do teu Espírito, e eu pudesse viver vida nova e vida com abundância. Mas sabe qual é, meus irmãos, a coisa mais curiosa sobre a diversidade de línguas aqui em Pentecostes? É um paradoxo divino. É que ainda que concedendo tantas línguas para que os discípulos pregassem a sua palavra ali, aqueles estrangeiros, em última instância, em um sentido mais profundo, todos falavam uma língua só. Qual era essa única língua que eles falavam? A língua do Evangelho de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos, isso não é fantástico? Porque não só em Pentecostes, mas até os dias de hoje, nós, o povo de Deus, falamos essa única língua, de maneira que eu posso aqui ter comunhão com vocês, que compartilham comigo da mesma cultura e do mesmo idioma, mas eu também posso ter comunhão com toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, porque em última instância, todos falamos o mesmo idioma, o idioma que procede da cruz. É um paradoxo. Por quê? Onde a igreja estiver, onde houver cristãos de verdade, seja nas Américas, seja na África, seja na Europa, na Ásia, na Oceania, Polo Norte ou Polo Sul, onde tiver a igreja de Deus, a barreira dos idiomas é insuficiente para impedir que a mensagem da salvação seja anunciada. Pois todos nós falamos uma única língua. Para concluir essa mensagem, eu quero voltar àquela pergunta que eu fiz no começo. Você se lembra qual foi? Eu perguntei assim: qual é a maior evidência da ação, da presença e da operação do Espírito Santo? Como foi que você respondeu essa pergunta para si mesmo? Será que é a resposta que a Escritura dá para esse assunto? Será que a maior evidência é você ouvir um som como de um vento muito forte? Ou então ver línguas como de fogo repartindo e caindo sobre a cabeça das pessoas? Essa é a maior evidência da presença do Espírito Santo? É lógico que não. Por que não? Porque esse foi um evento único e irrepetível na história da redenção, não é?
Nunca mais aconteceu igual e mesmo assim o Espírito Santo continuou trabalhando ao longo da história da igreja. Portanto, a maior evidência não pode ser um som muito forte, né, como de um vento, e línguas como de fogo. Não é essa a maior evidência da presença do Espírito Santo. Qual seria então a maior evidência? Será que é falar em novas línguas a maior evidência da presença e obra do Espírito Santo? Como os pentecostais querem nos fazer crer, não é? Dizendo que quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo, falam, não é? Será que é esse o ensino bíblico? É a maior evidência? Falar em línguas é a maior evidência que você está cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que embora nem todos os cristãos falem em línguas, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. E de fato, eu já conheci inúmeras pessoas que, alegando falar em línguas, não tinham vidas transformadas. Vidas que davam testemunho de que de fato elas eram cheias do Espírito. Então falavam em línguas, mas não tinham piedade real. E sinceramente, falar em línguas sem piedade real não significa coisa alguma. Mas se não é esse o maior sinal, se não é essa a maior evidência, se não é nem você ouvir um som muito forte, se não é nem você ver línguas como de fogo, ou falar em línguas, a maior evidência da presença, da obra e da atuação do Espírito Santo, qual é então essa maior evidência? Qual é a maior prova de alguém cheio do Espírito Santo? É bem simples responder. É só continuar a leitura em casa, tá? A gente só leu até o versículo 13. Mas de versículo 14 em diante, conta o quê? O texto. Que o apóstolo Pedro se levantou e ele fez uma pregação que converteu quase 3.000 pessoas. E qual era o assunto dessa pregação? Do começo ao fim, o que é que o apóstolo Pedro pregou? Cristo, Cristo, Cristo. Você quer saber qual é a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo? A maior evidência não é se você fala em línguas, a maior evidência não é se você se emociona, a maior evidência não é se você sente arrepios, não é se você chora, embora não tenha nada de errado com essas coisas, mas a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é se o assunto que mais ocupa a sua boca, se o assunto que mais deleita os teus pensamentos e que mais aquece o teu coração, se resume a um único nome, a um nome precioso, um nome dado entre todos os homens, o único pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Cristo Jesus, irmãos. Essa é a maior evidência de alguém que realmente foi cheio de Cristo. É se a sua vida aponta para Cristo. Você se lembra o que é que eu já dizia apóstolo, o pastor Roberto, o apóstolo Roberto, pregou há 15 dias atrás? Ele pregou, não é? A respeito do holofote que lança luz, mas não chama atenção para si mesmo. Ele chama atenção para o quê? Para o objeto que ele ilumina. E ele usou essa figura para falar sobre a obra do Espírito Santo, né? Dentro do plano da redenção. Ele diz, olha, o Espírito Santo, ele emite luz? Emite. Mas ele chama atenção para si mesmo? Não. Ele chama atenção para a obra redentora de Cristo Jesus. A maior evidência, meu querido, de que você é cheio do Espírito, a maior evidência de uma pregação que é ungida com o Espírito, mais uma vez, não é se você se emociona, não é se você chora, não é se sente arrepio. É se o assunto da mensagem, se o assunto da tua boca, se toda a tua vida aponta para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo conselho da Tua palavra, que veio, Senhor Deus, nos exortando a respeito de qual é a maior evidência de Tua transformação nas nossas vidas, da operação do Teu Espírito Santo. Essa evidência, Senhor, não é se nós vemos um Pentecostes novo a cada 15 minutos, se vemos, Senhor Deus, um vento, ou se vemos, Senhor Deus, línguas de fogo, ou se nós falamos em novas línguas, embora tais coisas, se Tu quiseres, Tu podes operar. Mas o que nós te suplicamos nessa noite é que nos ajude a de fato demonstrarmos que estamos cheios do Teu Espírito através de termos vidas que cada dia que passa é conformada à imagem do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois sabemos que o maior ministério, a maior obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém é fazê-lo mais parecido com Jesus.
Por isso te pedimos, Senhor Deus, transforma nossas vidas, muda os nossos hábitos, nos faz arrepender-nos dos nossos pecados, Senhor Deus, e como nós somos pecadores. Nós queremos aqui confessar, Senhor Deus, que muitas vezes nós entristecemos o Teu Espírito com nossos pecados, com as nossas faltas. Muitas das vezes nós temos maior prazer em outros assuntos que não o Teu Evangelho, mas nós cremos que se Tu queres operar, ninguém impedirá, Senhor. E se Tu queres moldar o nosso coração, moldar a nossa mente e nos encher da Tua presença, certamente, sem sombra de dúvidas, Tu nos capacitarás com a mesma ousadia que desse aos discípulos naquele dia. A ousadia de no abrir da nossa boca, de no viver das nossas vidas, as pessoas poderem ouvir e vislumbrar a respeito daquele que no duro madeiro da cruz morreu em nosso lugar, a fim de que, pagando o preço dos nossos pecados, nos perdoasse e nos reconciliasse contigo, garantindo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. Graças te damos, porque nesse idioma, no idioma do Evangelho, todo aquele que nasceu de novo é capaz de falar. E se há algum irmão ou irmã aqui que se sente incompetente de comunicar o Evangelho, Senhor Deus, que Tu possas abençoá-lo, enchê-lo com Teu Espírito, dar a ele a capacitação, a fim de que, Senhor Deus, na sua boca, manifeste aquilo que preenche o seu coração. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz que chama o perdido ao arrependimento e à fé no Teu Filho. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus.